Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Crítica Leiga, porque aqui a gente critica, mesmo sendo leigo. E sim, eu pensei bastante nesse bordão pra fazer no canal. Então, pro primeiro vídeo eu trouxe uma primeira resenha de um livro que começou lá no trabalho. A equipe do trabalho resolveu começar um movimento de leitura. E como eu nunca fui um leitor muito assíduo, apesar de gostar das histórias, de gostar de trama, ser uma pessoa que consumiu muito mais filmes, séries do que o próprio livro, eu resolvi entrar e me aventurar. E aí o primeiro livro dessa minha jornada foi A Garota do Lago, tá? Eu vou colocar uma fotinho dele aqui. A minha mão tá brilhando aqui. A Garota do Lago. E eu fiz algumas colas, tá? Então, se eu estiver lendo, não tem problema também, tá? Porque eu vou ler algumas informações sobre, pra trazer as informações corretas aqui pra vocês, sobre esse livro e se vale a pena ou não ler. Então, vamos começar com algumas informações básicas do livro. O livro, ele é um livro de quase 300 páginas, ele é um livro grande, né? Enfim, até pra pessoa que começou a ler recentemente, então eu achei um livro grande. O escritor dele é o Charlie, deixa eu verificar aqui, Donlia, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele é um autor que é conhecido pelas tramas envolventes, esse livro da Garota do Lago, ele é um best-seller, né? Então ele é um livro reconhecido, e foi o livro que trouxe esse reconhecimento do autor para o Brasil. Então ele é um livro bem legal, assim, nesse sentido. Ele foi lançado em 2016, então esse é um dado bacana. E ele é um livro de mistério, né? A gente vai acompanhar esse mistério que envolve a Garota do Lago, a Becca, né? Que foi assassinada, então não é um spoiler, né? É basicamente o que tem na contracapa ali do livro, que vai envolver esse assassinato e essa descoberta de quem é que matou a Becca, né? Essa Garota do Lago, que é uma estudante de direito, que eu vou falar um pouquinho mais dos personagens depois, mas ela é uma estudante de direito, dedicada, com uma família boa, né, financeiramente ok. E aí, ela é assassinada numa cidade em Summit Lake, que é uma cidade considerada segura, turística, pequena. Aquela cidade que te abraça e, de repente, acontece essa polêmica dela ser a primeira pessoa, se não me engano, morta na cidade. E aí, antes de eu falar um pouco mais dos outros personagens, eu vou só ambientar vocês na questão do livro. O livro, ele é dividido, a narrativa é intercalada, então a gente vai acompanhar o passado, que foi onde a Becca... até o acontecimento da Becca morrer, e aí o presente, que a gente vai conhecer a nossa personagem principal ali também, que é a Kelsey, que é essa jornalista investigativa que escreve vários artigos que são reconhecidos, que aparentemente ela sofreu também um trauma, e aí ela vai acabar procurando. Ela também é afastada do trabalho, e aí vão recomendar pra ela ir pra essa cidade e tentar desvendar o que aconteceu com a Becca. Agora eu vou falar rapidamente um pouco dos personagens, tá? Então vou usar aqui a minha cola, porque como foi um livro emprestado de uma colega de trabalho, eu não tenho as anotações nos livros, tá? Então a Becca é a nossa personagem assassinada, né? Que é a Garota do Lago, que ela é uma estudante de direito promissora, ela é bonita, ela é jovem. Então a gente vai ver ali no ambiente da Becca vários caras querendo namorar com ela, tendo romances, e vários, assim, até relacionamentos meio proibidos, né? Que o pessoal não acha ok. Vai envolver alguns professores, então... ela é essa personagem inteligente, bonita, que acaba morrendo, que tem uma família boa. E aí, o interessante é que essa família, de certa forma, meio que vela o que aconteceu, né? Não quer, abafa, né? Abafa o caso.
e não deixa muito as investigações continuarem. A Kelsey é nossa jornalista investigativa, que de alguma forma se conecta com a Becca, né? Então ela quer descobrir o que aconteceu e ela vai procurando, conhecendo a cidade, conhecendo essa cidade pequena, essa cidade legal, que os habitantes se conhecem. Então os próprios habitantes vão começar com um movimento de teorias loucas do que aconteceu. Por quê? Porque é uma cidade pequena, né? Quem vive em cidade pequena sabe que cada pessoa... que é mais fácil das pessoas se conhecerem, né? E eles vão começar a criar essas teorias malucas do que envolveu a Becca. A gente tem o tenente policial, o tenente Ray, né? Que ele é... que vai acabar ajudando a Kelsey a seguir com as investigações, que acaba até arriscando ali a profissão dele, mas isso... Gente, passou uma mosca aqui, releva, que tá passando a mosca. Vocês viram, né? Que a mosca tava aqui, ó. Safada. Tem o Tenente Ray, me perdi aqui. Tem o Tenente Ray que acaba, né, ajudando a desvendar o caso. Os pais da Becca, que são essas pessoas bem de vida, bem de família, uma família renomada, também advogados, conhecidos, todo aquele prestígio, que tem o grande mistério de eles não quererem que o pessoal investigue isso, mesmo sendo uma coisa assim grande na cidade. E aí fica um grande mistério de por que eles estão fazendo isso, né? E tem os amigos de Becca, que são os envolvimentos, né? Que é o colega de quarto dela, que é o rolê dela, o rolezinho dela, né? O caso dela. E aí a gente vai conhecendo essas pessoas e se integrando ali no assunto. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu também não quero dar spoiler, tá? E essa música tá ainda me rodeando. E aí, eu vou falar agora das minhas impressões no livro. E aí depois eu vou terminar falando uma frase que eu achei bem marcante. Que eu não considero spoiler, tá? Mas se você não quiser ouvir também a frase, tudo bem. Ela é uma frase que vai aparecer ali no início do livro, no prólogo, se eu não me engano. E ali no final também, trazendo todo um outro significado depois que a gente sabe de algumas coisas mais relevantes pra Becca do que aconteceu, tá? Eu fiz algumas perguntas, né, pra responder pra vocês. E aí, como eu me senti lendo o livro, tá? Primeiramente, eu fiquei assustado com o número de páginas, eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu fui colocando algumas metas pra mim, de tipo, isso aqui tu tem que ler, isso aqui tu tem que ler. E aí, no final, eu li em uma madrugada só. Eu acordei e falei, vou ter que ler esse livro. E eu li o livro e fui lendo. Porque eu sinto que o livro, ele tem uma... Ele começa meio lentinho e aí tem uma velocidade que vai trocando esses capítulos. Daí é a Kelsey falando, daí é a Becca falando. E aí tu quer saber cada vez mais e tu acaba não parando de ler. Então eu achei isso bem positivo, por mais que eu tenha me assustado, achei um livro grande. O que me prendeu no livro foi exatamente essa troca estratégica dos parágrafos. Porque eu comecei o livro não gostando dos capítulos da Becca, né? Que é do passado. Eu queria saber a vida da Kelsey, como é que é ela chegando nessa cidade, tentando descobrir a vida da Becca, tentando analisar a Becca de uma visão depois do ocorrido. E aí chegava mais nos finais, e eu ficava super interessado nos capítulos da Becca. Porque, claro, né, ela vai contando até chegar ao assassinato. E quando chega perto desse momento do assassinato dela, tu fica assim, meio sem fôlego. Tu quer entender quem que é essa pessoa, por que ela tá fazendo essas coisas. E como a Becca, de repente, será que não tinha uma maneira dela se esquivar, dela não ser assassinada?
e se não acontecesse do jeito que aconteceu, né? Essa é a ideia. Então isso que me prendeu, essa velocidade do livro, que eu já disse antes, que no final ele vai acelerando, e essas trocas loucas que eu fiquei... Que a gente acaba gostando das personagens, das protagonistas ao mesmo tempo, né? Uma parte que te deixou uau. Eu vou falar aqui algumas partes que eu achei interessantes nos livros, e daí eu vou dar uma crítica, tá? Mas é uma... Porque, né, como já diz o nome do canal, a gente vai criticar mesmo sendo leigos. Partes que eu gostei do livro. Tem um certo personagem, que eu não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa interessante nesse personagem, e aí ele vai ser meio que esquecido, né? E aí, quando acontece outra coisa mais pra frente no livro, tu fica assim, mentira! É esse personagem, é sobre isso, é sobre ele. E aí tu fica meio... Eu meio que desconfiava, mas aí o autor meio que fez uma onda pra te esquecer dele. Então ele é um personagem bem interessante e foi esse momento que me chocou. Eu fiquei, uau, gênio, genial o que o autor fez. Tem uma analogia bem interessante, eu não sei se o autor corre, não pesquisei sobre isso, mas ele usa a Kelsey, ela é a nossa investigadora do caso, né? E aí ela corre, ela é uma corredora. Isso vai aparecer em alguns momentos no livro. E, assim, eu achei que o autor fez uma certa simbologia com o fato da Kelsey também se conectar com a Becca que morreu e também estar recuperando os traumas dela, que a gente sabe que ela tem um trauma ali, que não é bem contado. E que ela, conforme ela vai correndo, como se a vida dela estivesse andando pra frente. E cada vez que ela descobre algo da Becca, é como se ela, de certa forma, curasse algum ponto do trauma dela. E aí no final tem uma cena, né, dela correndo que eu acho bem emblemática, uma coisa bem, assim, bonita, de certa forma, do autor, que eu fiquei... Meu Deus, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E na verdade, é só uma cena de um ciclo se encerrando, que é o ciclo da história. Agora vai uma crítica. A minha principal crítica do livro. Mas eu sinto que os diálogos e o desenvolvimento das personagens é bem... Não sei, bem meia boca, eu achei. Porque eu não me conecto com os personagens. Tanto a Becca e a Kelsey, que são essas personagens que mais aparecem no livro, tá, tu entende as motivações dela, mas elas são os personagens que não conectam, que de certa forma eu não sinto a opinião delas forte. E aí fica umas coisas assim, sabe? O autor, ele poderia ter descrito mais a opinião delas, né? A gente sabe que, por exemplo, que a Becca é bonita, e aí coloca uns diálogos dela, tipo assim... Ai, eu sou bonita, sabe? Tem uma parte dela como personagem, né, que eu não vou falar aqui, mas que daí é um diálogo dela que tu fica... Cara, tu é uma estudante de direito tipo... Tu é uma estudante boa de direito, aí tu vai se preocupar com isso? Ou tu vai falar isso? Tu tá sendo muito bobinha. Eu achei o desenvolvimento... Ou a Kelsey, tipo assim... ela tá numa cidade nova, aí ela não... Ela vai fazendo as coisas e, tipo, em nenhum momento ela suspeita tanto das pessoas. Ou ela coloca a opinião, tipo, ah, isso aqui tá meio estranho, isso aqui... As pessoas vão simplesmente entrando na vida dela. E aí ela fica... Ela aceita! Eu achei esse desenvolvimento meio estranho dela. Mas enfim, se você leu, comenta aqui embaixo. Eu achei o desenvolvimento das personagens meio sem graça. Mas eu acho que é porque eu não me conectei tanto com essas personagens. Eu acho que elas não me trouxeram nada que me marcasse também. Que me tocasse no ponto de, tipo, eu também me conecto com elas. Assim como elas se conectam entre elas, né? E aí eu vou finalizar o nosso vídeo, nossa primeira resenha, que teve até a mosca passeando por aqui, teve tudo.
com uma frase bem marcante que vai ter um significado lá no prólogo e vai ter um significado ali no final, como eu já disse antes. E eu vou ler pra vocês, tá? Ao longe, uma sirene ecoou na noite, baixinha no início e depois mais alta. A ajuda estava chegando, embora ela soubesse que era muito tarde. No entanto, Becca saudou a sirene e o auxílio que traria. Não era mais para si que ela esperava ajuda. Finalizando então com essa frase emblemática que tem vários significados. E depois me conta aqui se eu fiz vocês terem uma curiosidade de ler o livro, ou se vocês já leram o livro, comenta aqui embaixo. Vou ler e vou comentar também. Um abraço ao primeiro vídeo do Crítica Leiga.